Muito bom dia, queridos amigos aqui da Rádio Deus de Maravilhas, começando agora a programação da manhã, devocional da manhã, Manancial de Vida, uma programação oferecida a você pelo Ministério Maravilhas de Deus. Hoje nós vamos ainda continuar meditando aqui nos ensinamentos de Jesus, nos milagres que ele realizou aqui, quando ele passou aqui nos 3 anos e meio de ministério dele aqui nesse mundo. Sim, ele morreu com 33 anos, mas ele passou 3 anos e meio pregando, né? Ele passou a maioria do tempo lá com Maria e José, e quando ele se batizou, ele foi para o deserto, né? E foi tentado pelo inimigo ali, e quando ele saiu dali do deserto, ele já começou o seu ministério aqui, pregando as boas novas do reino dos céus e falando a respeito da vontade de Deus para a vida de cada pessoa que estava ali perto dele. Deixou aqui escrito na palavra para que todos nós venhamos entender o que ele deseja para cada um de nós. A vontade dele, os ensinamentos dele que superam, que estão acima, com certeza, de qualquer outro ensinamento. Na verdade, todo crente precisa se pautar, não em ensinamentos humanos, mas nos ensinamentos da palavra de Deus, nos ensinamentos do Senhor Jesus para cada um de nós. E hoje nós vamos ver aqui a respeito do maior do reino dos céus. Jesus ele falou quem é o maior do reino dos céus. E essa passagem está escrita lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 33, onde Jesus ele fala assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele ainda em casa, interrogou os discípulos de que discorreis pelo caminho. Jesus estava perguntando o que vocês estavam conversando no caminho, porque eles viajavam a pé, né? Naquela época não tinha avião, não tinha ônibus, né? Então eles andavam de uma cidade para outra pregando, né, a salvação, trazendo ali o reino de Deus para as pessoas, né? Os milagres acontecendo na vida das pessoas, ele pregando sobre a vontade de Deus e salvação para a vida de cada pessoa. E Jesus perguntou para eles: olha, o que vocês vieram falando no meio do caminho? Mas eles guardavam silêncio, ou seja, não falavam nada. Por quê? Porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem é o maior. Eles estavam ali brigando, os discípulos brigando um com o outro para saber quem era o discípulo maior. E ele, assentando-se, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser primeiro, seja o último e servo de todos. Ou seja, ele estava ali ensinando que quem realmente é para ser o primeiro, quem realmente é para ser valorizado, ele tem que servir os outros, ele tem que ser servo de todos. Quem quer ser o primeiro, ele tem que ser servo de todos. Ele estava ali ensinando a base de tudo, ele estava ensinando a humildade. Sabe que o diabo, né? A gente sabe que o anjo de luz, que ele era um anjo de luz, né? Ele foi expulso do céu por causa do orgulho. O orgulho, ele é um sentimento demoníaco. E o diabo, ele tenta sim colocar orgulho no coração das pessoas, achando que elas são melhores, que elas são maiores, que elas sabem mais. E entenda, queridos, que esse orgulho, ele não agrada a Deus. Foi por causa desse orgulho, do maligno, no caso, antes ele era anjo de luz, ele queria se assentar acima do trono de Deus. Então tudo parte do orgulho. Eva, quando comeu lá o fruto que ela não era para comer, Deus ele falou para ela para não comer, para Adão não comer daquele fruto, daquela árvore. Quando ela comeu iludida, achando que ela ia ser igual a Deus, ou seja, ela queria ali ser igual a Deus, estar na mesma altura que Deus. E o que é isso? O que nos leva? Isso nos leva àquilo. Ela também estava sendo ali orgulhosa, ela queria ser igual a Deus, como o diabo queria quando estava no céu, e foi expulso de lá, e com ele saiu de lá do céu a terça parte dos anjos. Então nós vemos aqui que esse sentimento é um sentimento demoníaco. E vamos continuar dizendo: trazendo uma criança, no versículo 36, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, lhe disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me recebe, não recebe. Qualquer que
A mim me recebe e não recebe a mim, mas ao que me enviou. Em outro episódio, Jesus ele fala que as pessoas elas tinham que se tornar como uma criança. E quando nós vemos isso, nós entendemos que não é uma criança, aquela criança que é inocente para a maldade. Não é isso que Jesus quis dizer. Ele estava falando que uma criança ela é pura. Uma criança, se você for ver uma criança brigando com a outra, raramente você vai ver uma criança magoada com a outra. E o que estava acontecendo ali nesse episódio aqui, eles estavam aborrecidos um com o outro, porque não sabiam quem era o maior. Eles estavam aborrecidos, estavam até em silêncio, ou seja, não vou falar com você não, tipo assim, sabe? Porque eu não quero falar com você, eu me aborreci com você, tô de mal com você. Estavam como fosse, sabe, birrentos ali, orgulho ali no meio deles. Jesus estava ali ensinando para eles que eles não deveriam ser assim, que a premissa de tudo é você ser humilde. Ele estava ensinando aqui isso para os discípulos. E esse ensinamento hoje chega até a mim e também a você. E a Bíblia chega a dizer que aquele que está de pé, que tenha cuidado para não cair. Então que o nosso coração jamais tenha esse sentimento de orgulho, de soberba, de achar que somos melhores do que os outros. Quantas são as pessoas que, por estarem numa igreja onde é muito famosa, elas acham que são melhores do que a outra. Uma vez eu acompanhei uma pessoa, eu ouvi uma pessoa dizendo, batendo quase no peito, dizendo, eu sou tantos anos dessa igreja. Sabe, demonstrando aquele orgulho como se ela fosse melhor do que os outros. E nós não devemos, querido, ser assim, porque isso não agrada a Deus. Vamos agora ouvir um fundo musical e já voltamos com a nossa oração, pedindo para Deus nos dar esse coração de criança, esse coração humilde, esse coração disposto a servir, esse coração que não está fazendo as coisas por interesse ou por querendo ser maior ou melhor do que ninguém. Vamos agora ouvir esse fundo musical, já voltamos orando, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a ser humildes e sensíveis à voz dEle, hoje, amanhã e sempre. Pai querido, Pai amado, muito obrigada por essa passagem que lemos agora na Bíblia, por essa palavra que o Senhor trouxe aqui ao nosso coração, e pedimos, Pai, coloca essa humildade dentro de nós. Nos faça ser como essa criança que não se magoa, não se entristece, não fica entristecida por muito tempo. Meu Pai, purifica o nosso coração. Tira toda a raiz de amargura, tira de nós todo o pecado de orgulho, de vaidade, de soberba, de querer ser melhor ou maior do que as outras pessoas, porque nós não queremos isso dentro de nós. Se essa pessoa que ouve esse devocional hoje, ela se sentiu tocada para se arrepender do pecado do orgulho, do pecado da vaidade, meu Deus, que o Senhor perdoe ela nesse momento, perdoe a cada um de nós. Se em algum momento da vida nós pecamos com orgulho, sendo orgulhosos, soberbos, meu Pai, nos perdoa. Purifica agora o nosso coração, pedimos ao Senhor. Pedimos e agradecemos porque cremos, meu Pai, que o Senhor está trabalhando dentro de nós. Nos torne, meu Pai, como uma criança pura, sincera, verdadeira, uma criança que não fica, sabe, muito tempo com mágoa, com raiva, com ira, mas tem um coração perdoador. Nos dê esse coração perdoador, meu Pai. Nós entregamos também nas Tuas mãos esse dia, meu Pai, entregamos tudo que vamos fazer, que o Senhor esteja à frente, que o Senhor possa ser conosco, com a nossa família, nos guardando, nos livrando do mal, nos livrando das provações severas e abençoando a nossa vida hoje, amanhã e sempre. É o que pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Tenham todos um bom dia. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.